Existe uma espada que corta sem ferir, uma lâmina que separa sem violência, que liberta sem destruir. Os mestres taoístas a forjavam há mais de 2000 anos, não de aço, mas de bambu. E eles a usavam para a tarefa mais difícil que um ser humano pode enfrentar: cortar laços que deveriam ser sagrados, mas se tornaram veneno. Você sabe do que estou falando. O relacionamento que já morreu há anos, mas nenhum dos dois tem coragem de enterrar. A amizade de infância que se transformou em drenagem emocional crônica. O familiar que usa amor como chantagem e culpa como moeda. O parceiro de negócios que é parasita disfarçado de parceiro. Esses laços que prendem você não a algo vivo, mas a algo que está apodrecendo. E você não corta, porque cortaria com culpa, com violência, com destruição. Aperte o like agora e se inscreva neste canal, porque nos próximos 15 minutos vou revelar a técnica taoísta que permite cortar laços tóxicos de forma limpa, compassiva e definitiva. Sem drama, sem guerra, sem carregar culpa pelo resto da vida. É chamada Zhujian, a espada de bambu. E quando você entender como ela funciona, você vai perceber que tem carregado laços mortos por anos, simplesmente porque ninguém nunca te ensinou que existe uma forma de soltá-los sem se tornar o vilão da história. Mas primeiro, precisamos entender por que é tão difícil cortar. A resposta não está apenas na psicologia, está na neurobiologia. Pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram algo perturbador sobre laços sociais de longo prazo. Quando você mantém uma conexão próxima com alguém por anos, especialmente conexões formadas na infância ou juventude, seu cérebro cria o que eles chamam de circuitos de identidade compartilhada. Basicamente, uma parte da sua identidade neural está literalmente entrelaçada com a identidade da outra pessoa. Quando você pensa em quem você é, parte dessa resposta inclui: eu sou amigo de fulano, ou eu sou filho de fulana, ou eu sou parceiro de tal pessoa. E aqui está o problema. Quando o relacionamento se torna tóxico, mas os circuitos neurais permanecem, seu cérebro interpreta o ato de cortar como automutilação. Não metaforicamente, literalmente. As mesmas regiões cerebrais que se ativam quando você se machuca fisicamente, se ativam quando você considera terminar um laço de longo prazo. É por isso que você sente culpa visceral. É por isso que parece errado mesmo quando você sabe racionalmente que é certo. Seu cérebro está gritando: você está se cortando. Os taoístas não tinham ressonância magnética, mas eles observaram esse fenômeno há milênios e desenvolveram a espada de bambu como resposta. Deixa eu te contar sobre Marcos. Marcos tinha 38 anos quando finalmente admitiu que sua melhor amizade de 20 anos estava o matando lentamente. Ele e Daniel tinham sido inseparáveis desde o ensino médio. Cresceram juntos, sonharam juntos, construíram suas primeiras empresas juntos, mas em algum momento algo mudou. Daniel parou de crescer, parou de tentar, e começou a usar Marcos como muleta emocional, financeira, profissional. Cada conversa era Daniel reclamando. Cada encontro era Daniel pedindo algo. Cada crise era Marcos resolvendo. Eu sabia que precisava me afastar, Marcos me disse. Mas cada vez que eu tentava, ele me fazia sentir que eu estava abandonando ele. E eu me sentia como um monstro. Como se 20 anos de amizade não significassem nada para mim. Marcos tentou 3 vezes criar distância. E 3 vezes voltou porque a culpa era insuportável. Até que ele aprendeu a espada de bambu. A primeira coisa que você precisa entender sobre a espada de bambu é que ela não é uma decisão única. Ela é um processo em 4 cortes. E cada corte tem uma função específica. Os mestres taoístas sabiam que você não pode cortar um laço de décadas em um movimento brusco sem causar dano massivo a você e a outra pessoa. Então eles desenvolveram um método de separação gradual que respeita a profundidade da conexão enquanto honra a necessidade de libertação. O primeiro corte é chamado Jianxi, reconhecimento da lâmina, e este é o mais importante porque a maioria das pessoas nunca o faz. Jianxi exige que você admita, não para o outro, mas para si mesmo, 3 verdades brutais sobre o laço. Primeira verdade:
Este relacionamento está me custando mais do que está me dando. Não ocasionalmente, cronicamente, estruturalmente. Segunda verdade, eu tenho tentado consertar isso. Por meses, anos, décadas. E não está funcionando. Não porque eu não tentei o suficiente, mas porque a outra pessoa não está tentando ou não consegue tentar. Terceira verdade, manter este laço está impedindo minha própria vida de florescer. Há coisas que eu não faço, lugares onde eu não vou, versões de mim que eu não me torno porque este laço me prende. A ciência moderna chama isso de custo de oportunidade relacional, um conceito estudado pelo psicólogo social Dr. Eli Finkel. Ele demonstrou que relacionamentos tóxicos não apenas drenam energia presente, mas também bloqueiam futuros possíveis. Cada hora investida em tentar salvar algo insalvável é uma hora não investida em algo que poderia florescer. Mas diante reconhecimento da lâmina, não é apenas intelectual. Você precisa sentir isso no corpo. Os taoístas ensinavam uma prática específica. Sente-se em silêncio com papel e caneta. Não computador, papel. E escreva estas 3 frases. Este relacionamento me custa. E liste tudo. Energia, tempo, dinheiro, paz mental, oportunidades perdidas. Seja específico, brutalmente específico. Depois escreva. Eu já tentei consertar através de... E liste cada tentativa, cada conversa difícil, cada compromisso, cada chance dada, cada esperança de mudança. E, finalmente, se este laço não existisse, eu poderia... E liste o que se tornaria possível. Os sonhos que você engavetou, os lugares que você evita, as pessoas que você não conhece, as versões de você que ficaram aprisionadas. Quando Marcos fez isso, ele escreveu 3 páginas. E pela primeira vez viu claramente que não estava abandonando Daniel. Estava salvando a si mesmo. O segundo corte é Jambian, preparação da lâmina. E este é onde a maioria das pessoas falha porque querem pular direto para o corte final. Mas os mestres taoístas sabiam. Uma lâmina não preparada não corta limpo. Ela rasga. Jambian é o processo de fortalecer internamente antes de agir externamente. Porque se você tentar cortar um laço tóxico quando está emocionalmente frágil, você vai ceder à primeira investida de manipulação, à primeira onda de culpa, ao primeiro, mas eu preciso de você. Na prática, Jambian envolve 3 preparações simultâneas. Primeira, construir fontes alternativas de conexão. Se este laço tóxico é sua única fonte de pertencimento, você não vai conseguir cortá-lo. Seu cérebro vai interpretar como ameaça de isolamento total. Então, antes de cortar, você precisa cultivar outras conexões, mesmo que iniciais, mesmo que tênues. Segunda, praticar o não em situações de baixo risco. Seu músculo de limite está atrofiado de tanto ceder. Você precisa fortalecê-lo gradualmente. Comece dizendo não para coisas pequenas, para pessoas menos importantes. Seu sistema nervoso precisa aprender que dizer não resulta em catástrofe. Terceira, ensaiar o corte. Literalmente. Os taoístas chamavam isso de teatro da mente. Você visualiza a conversa. Você antecipa as manipulações, as culpas, os ataques. E você pratica internamente suas respostas. Não com raiva, com calma, com clareza. Um estudo fascinante da Universidade de Chicago sobre ensaio mental demonstrou que pessoas que praticam mentalmente situações difíceis antes de enfrentá-las mostram 60% menos ativação da amígdala, o centro do medo, durante a situação real. O ensaio não é covardia, é preparação inteligente. Deixa eu te contar sobre Helena. Helena tinha 52 anos e uma mãe de 78 que havia passado a vida inteira usando culpa como instrumento de controle. Cada decisão que Helena tomava era criticada. Cada conquista era diminuída. Cada felicidade era envenenada com comentários sutis sobre "mas você esqueceu sua mãe". Helena amava a mãe, mas estava sendo destruída por ela. Eu tentei estabelecer limites, Helena me disse. Mas toda vez que eu dizia não, ela começava a chorar ou fingia dor no peito, ou me lembrava de tudo que ela sacrificou por mim. E eu cedia.
Sempre. Helena praticou Jianbian por 3 meses. Construiu amizades genuínas fora da órbita da mãe. Praticou dizer não em outras áreas da vida. Ensaiou mentalmente a conversa dezenas de vezes. E quando finalmente chegou ao terceiro corte, ela estava pronta. O terceiro corte é Jianxing, execução da lâmina. Este é o momento do corte real. E aqui está o que distingue a espada de bambu de qualquer outro método. Você não corta com raiva. Você não corta com justificativas elaboradas. Você não corta com acusações. Você corta com verdade simples e compaixão firme. A estrutura que os mestres taoístas ensinavam é elegante em sua simplicidade. 3 elementos. Primeiro, reconhecimento do que foi. Nosso relacionamento significou muito para mim. Compartilhamos história real. Segundo, verdade sobre o que é. Mas eu percebo que esta dinâmica está me custando minha própria saúde, paz, crescimento. E eu tentei mudar isso, mas não está funcionando. Terceiro, decisão sobre o que será. Então eu preciso criar distância. Terminar o contato. Redefinir os limites. Esta é minha decisão final. Note o que não está aí. Não há acusações. Não há você sempre ou você nunca. Não há lista de ofensas. Não há convite para debate. Não há negociação. A espada de bambu corta com a força da clareza, não da agressão. E aqui está algo crucial que a maioria das pessoas não entende. Você não precisa da permissão ou concordância da outra pessoa. Relacionamentos não são democracias. Você não precisa de maioria de votos para sair. Você precisa apenas da sua própria decisão. Marcos teve a conversa com Daniel em um café público. Deliberadamente. Espaço público limita dramas. Ele disse exatamente o que tinha ensaiado. E Daniel fez exatamente o que Marcos antecipou. Chorou, acusou, manipulou, lembrou de todos os momentos bons de 20 anos. E Marcos repetiu calmamente. Eu entendo que isso é doloroso, mas minha decisão está tomada. Ele não debateu. Não se justificou além do que já tinha dito. Não cedeu. E saiu. O quarto e último corte é Jianhou, depois da lâmina. E este é o corte que ninguém te prepara para, porque a verdade é, depois que você corta, você vai sangrar. Não porque fez a escolha errada, mas porque cortou algo que estava integrado à sua identidade neural por anos ou décadas. Aquele vazio que você vai sentir é real. Aquela culpa que vai surgir em ondas é esperada. Aquele impulso de voltar atrás é neurobiológico. Jianhou é o processo de curar o corte sem reabri-lo. Na prática, você precisa de um período de luto consciente. Você não está lamentando a pessoa. Você está lamentando a versão do relacionamento que você queria que existisse, mas nunca existiu. Você está lamentando a ilusão. Os taoístas ensinavam que este luto leva 3 ciclos lunares, aproximadamente 3 meses. Durante esse período, 3 regras são absolutas. Primeira, contato zero. Nenhum. Nem para ver como a pessoa está. Nem para ter certeza que ela está bem. Zero. Porque cada contato reinicia o processo de desintegração neural. Você está desfazendo circuitos de décadas. Cada interação os reconstrói parcialmente. Segunda, testemunhas conscientes. Você precisa de pessoas que te lembrem por que você fez essa escolha quando a culpa vier. Porque ela vai vir. Em ondas. Especialmente nas primeiras semanas. Você precisa de vozes externas que te ancorem na verdade, quando seu próprio cérebro começar a reescrever a história. Terceira, ritual de liberação. Os taoístas queimavam algo simbólico do relacionamento. Uma carta, um objeto, uma foto. Não por superstição, mas porque o cérebro processa rituais físicos de forma diferente de decisões puramente mentais. O ato físico de soltar ajuda o cérebro a processar o fim. Um estudo da Universidade do Arizona sobre rituais de luto relacional mostrou que pessoas que praticaram rituais simbólicos de fim mostraram recuperação 40% mais rápida de sintomas de luto comparado àquelas que não praticaram. Helena, depois de 3 meses de contato zero com a mãe, me disse: as primeiras semanas foram tortura. Eu me sentia culpada, egoísta, cruel, mas eu tinha uma amiga que me ligava toda vez que eu pensava em ceder
e me lia de volta as 3 páginas que eu tinha escrito em Jiangxi. E aos poucos, a culpa foi substituída por algo que eu não sentia há décadas. Paz. A mãe dela eventualmente voltou a fazer contato. Com raiva primeiro, com manipulação depois, com falsas doenças no meio. Helena manteve o limite. Não com crueldade, mas com firmeza. Eu amo você, mas não vou ter essa conversa. Tornou-se sua resposta padrão, e algo extraordinário aconteceu. Depois de 6 meses, quando ficou claro que Helena não cederia, a mãe mudou. Não completamente, não milagrosamente, mas o suficiente. Porque pela primeira vez na vida, ela encontrou um limite real. E percebeu que preferia ter Helena com limites do que não ter Helena. Hoje elas têm contato, mas nas condições de Helena. Uma ligação por semana, sem visitas não anunciadas, sem manipulação tolerada. E, ironicamente, o relacionamento é mais saudável agora do que foi em 50 anos. Mas nem sempre termina em reconciliação. E isso também é aceitável. Marcos nunca voltou a ter contato próximo com Daniel. Eles se cruzam ocasionalmente em eventos sociais. São educados. Mas a amizade acabou. E Marcos fez as pazes com isso. Eu passei anos tentando salvar aquela amizade, ele me disse. E quando finalmente aceitei que ela tinha morrido há muito tempo, percebi que estava livre para fazer amizades reais. Amizades onde eu não sou a única pessoa dando. Aqui está a verdade final sobre a espada de bambu que os mestres taoístas ensinavam. Cortar um laço tóxico não é crueldade. É sabedoria. Não é egoísmo. É autopreservação. Não é desistência. É discernimento. Porque há uma diferença fundamental entre lealdade e autoimolação. Lealdade honra conexões genuínas e investe nelas mesmo quando é difícil. Autoimolação se prende a conexões mortas por medo de culpa. Lealdade diz: eu fico quando há reciprocidade, quando há esforço mútuo, quando há respeito. Autoimolação diz: eu fico não importa o custo, não importa a dor, não importa a destruição. A cultura moderna confunde essas duas coisas constantemente. Ela glorifica a autoimolação e chama de amor. Ela condena a autopreservação e chama de egoísmo. Os taoístas sabiam melhor. Eles entendiam que você não pode dar do que não tem, que um copo vazio não serve água a ninguém, que se você permitir que laços tóxicos drenem sua energia vital completamente, você não apenas deixa de ajudar aquela pessoa, você deixa de existir plenamente no mundo. E o mundo precisa de você inteiro, não fragmentado, não exaurido, não aprisionado em lealdades a conexões que se tornaram prisões. Então, como você sabe quando usar a espada de bambu? A pergunta é simples, mas requer honestidade brutal. Este relacionamento ainda nutre algo vivo em ambos? Ou está apenas mantendo algo morto de pé? Se a resposta é que está mantendo algo morto de pé, se não há crescimento, não há reciprocidade, não há esforço genuíno de mudança após chances múltiplas, então, você já sabe o que precisa fazer. E sim, vai doer. Vai parecer errado por semanas. Vai gerar culpa. Vai fazer você questionar se é boa pessoa. Mas dor não é indicador de erro. Às vezes dor é indicador de cura. Quando você remove um espinho cravado na pele há anos, a remoção dói mais que a presença constante do espinho. Mas a remoção é o caminho para a verdadeira cura. A espada de bambu é assim. O corte dói, mas é limpo, compassivo, definitivo. E do outro lado desse corte, você descobre algo que esqueceu. Como é sentir-se leve. Como é respirar sem peso constante no peito. Como é viver sem estar preso a algo que está apodrecendo. Agora eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, aperte o like neste vídeo. Se você se reconheceu em alguma dessas histórias, se você tem um laço tóxico que precisa cortar mas não sabe como, este vídeo pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Ajude esta mensagem a chegar onde precisa chegar. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino, porque esta é apenas uma das técnicas da tradição taoísta de libertação. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Existe uma espada que corta sem ferir, uma lâmina que liberta sem destruir. Você já sabe qual laço precisa cortar. A espada de bambu está nas suas mãos agora. Use-a com sabedoria.
Use-a com compaixão, mas use-a